licença a vocês para começar a gravar. Então, no ar, né? Nosso primeiro programa, o Sala de Coordenação. Meu nome é Ivanildo Caiazeira, junto com o professor Alexandre Conceição, que vai se apresentar. Nós vamos começar o nosso projeto. Vou explicar um pouco aí para a Valquíria, para a Natália, para a professora Adriana, que estão aqui na sala. O Sala de Coordenação é um projeto que nasceu de diálogos entre eu e o professor Alexandre Conceição, com a função específica de discutir temas educacionais, políticas públicas, sob a perspectiva do coordenador pedagógico. A gente vem há alguns anos estudando, meditando, escrevendo, refletindo sobre a figura do coordenador pedagógico, e nós, nesse momento, sentimos então, o desejo de estender isso estender isso para as redes sociais e trazê-los para esse bate-papo, esse talk show, essa coisa mais aconchegante, para que nesse momento aqui nós possamos... Verônica, seja bem-vinda. Possamos, nesse momento, estar discutindo, né, sobre coordenação pedagógica, sobre o coordenador pedagógico, sobre esse sujeito. Percebemos claramente que as políticas públicas elas são bem polarizadas, né? Elas observam o lado do gestor, né? Ou enfatizam a questão do professor, né? E, em outro momento, também enfatizam a questão do aprendizado do aluno. Mas as políticas públicas elas tendem a ter silêncios, né, em relação ao coordenador pedagógico. Embora na execução, na prática, a gente tenha sido bastante cobrado em todos os programas que acontecem, eles são extremamente cobrados, mas quando procuram nas letras e nas linhas dos projetos, eles não se reconhecem porque seus nomes não são citados, né? Então, é muito comum a gente ver o nome do gestor, diretores, né, a depender da região do Brasil. Adriele, mais uma outra seguidora, seja bem-vinda. Estamos começando o nosso programa. E, como eu estava falando, a gente não tem, né? E aí, quando ele vai ler a política pública, quando ele vai ler o projeto, quando ele vai ler o programa municipal, estadual, federal, ele não se reconhece, ele não vê, porque naquelas linhas, né, ele fica implícito, né? Há uma certa um eclipse, né, quando se fala aí do coordenador pedagógico. Então, esse é o objetivo do programa, é tentar pensar a coordenação pedagógica, a epistemologia do coordenar de uma forma diferenciada, vendo que o coordenador é também um sujeito importante. Não que as políticas públicas não reconheçam isso, reconhecem, mas nós entendemos no lugar de coordenador pedagógico que nós podemos ter e pensar o sujeito coordenador de outra forma. Alex, é com você, meu amigo. Pode aí explicar aí um pouco do que nós pensamos para que a gente possa, então, falar do projeto, nosso programa de hoje. Boa noite, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Alexandre Conceição, coordenador pedagógico também da Rede Municipal de Salvador. E como o professor Ivanildo muito bem trouxe, o principal objetivo da sala de coordenação é preencher essa lacuna que há nas políticas, sobretudo nas políticas nacionais, dessa figura tão importante para o andamento da escola, que é o coordenador pedagógico. As políticas, historicamente, nós não temos sequer, pasmem, a nível nacional, uma formação para os profissionais da coordenação pedagógica a nível nacional. E assim como as demais políticas públicas, o Plano Nacional de Alfabetização, que vamos falar daqui a pouquinho, também deixa essa lacuna, né? Para vocês terem uma ideia, apenas em uma página, num dos textos iniciais, é citado o nome coordenador pedagógico, e ao longo do texto, essa figura some. E mais à frente, quando traz as ações efetivas que o plano se propõe, não aparece efetivamente esse sujeito. Então, essa secundarização desse profissional é um dos grandes
entraves, né, para que a escola ande na melhor forma possível. Pensando assim, essa coordenação tem esse ideal. Como o Evanildo bem trouxe, nós não temos a pretensão de sermos os expositores. Esse primeiro momento será efetivamente assim, por conta de algumas questões de pauta, mas a ideia é justamente trazermos pessoas, né, outros colegas que possam discorrer sobre temas, e nós estaremos na mediação desses temas da educação. Temas amplos, mas que todos que tenham uma vinculação direta com o coordenador pedagógico. Então, essa é a ideia inicial. E hoje, então, para fazer esse primeiro bate-papo, né, nós vamos estar discutindo a Política Nacional de Alfabetização, né? Essa política que foi homologada e que está em vigor, e que nós entendemos que ela tem profundas modificações no fazer da escola, né? Um novo processo de construção, até mesmo da docência, né? Da gestão e, mais profundamente, a questão da coordenação pedagógica, porque tem uma mudança não só de uma guinada política, né? Mas nós entendemos tem uma dimensão epistemológica que precisa ser discutida, né? Que não é tradicional do Brasil, a vertente epistemológica a qual o PNA traz, e eu acho que, como inicialmente a gente queria exatamente trazer isso, né? E a ideia é que os próximos programas a gente também foque na questão da educação infantil, porque tem sido também um processo de grande complexidade para os coordenadores quando se fala de educação infantil, de planejamento para a educação infantil, plano de ação do coordenador para a educação infantil, intervenção na educação infantil, monitoramento das aprendizagens e competências da educação infantil. Isso tem sido realmente alvo de reflexões muito profundas para o coordenador pedagógico. Então, a ideia nossa, nesses primeiros momentos, é nós pensarmos outros coordenadores com suas práticas, que são pesquisadores, que refletem, que estão nisso, discutindo isso, e a gente tentar fazer isso. Eu vou colocar já, então, os slides para que a gente possa, então, começar aí o nosso programa. Apresentando a todos, ver se todo mundo está vendo aí, né? É a ideia de hoje. A ideia de hoje é nós passearmos um pouco, obviamente, sempre colocando nessa uma hora que nós vamos estar discutindo, não tem como discutir tudo, né? Nós vamos fazer sempre um recorte, é sempre um recorte das discussões, e nós vamos fazer essas discussões em cima do PNA. Queria, antes de mais nada, né, começar primeiro solidarizando com todos os coordenadores e professores nesse momento de pandemia, né? Acho que caberia a gente falar nesse momento sobre isso, né? É um momento atípico, um momento onde todo mundo está, né, tentando se reinventar, mas nós sabemos que muitos professores estão agora sobrecarregados de trabalho, talvez tendo mais trabalho do que na dimensão presencial, né? Tendo que fazer lives, tendo que fazer videoaulas, tendo que preparar, editar vídeos, né? Então, muitos realmente estão com a sobrecarga de trabalho, e muitos coordenadores também, porque não se prepararam para esse momento, não estavam e não entendem o que é um processo de mediação remota, e tendo que agora se reinventar também de como coordenar, de como monitorar essas habilidades, essas aprendizagens, essas aprendências dos alunos nesse momento longe, né? E ao passo que, pela crise que se estabelece financeira, muitos professores e coordenadores foram dispensados das suas funções, e nesse momento, além de todo um problema de profissional, né, de pandemia, de emocional, eu diria até ontológico, se vê nesse momento também desempregados. Então, eu vou falar pelo sala de coordenação, Alex. Vivemos nesse momento, mas eu acho que devemos nos solidarizar também agora com os colegas que estão nesse momento, né? Então, você que está assistindo, que vai assistir, nesse momento, queria
deixar esse abraço de solidariedade. Então, a ideia agora é discutirmos a questão da Política Nacional de Alfabetização, a política que foi implementada agora pelo governo Bolsonaro, entendendo que políticas de alfabetização elas não são novas no Brasil, né? Mas essa tem um aspecto bem peculiar, que nós vamos estar discutindo isso ao longo do processo. Ela tem algumas situações que eu acho que são interessantes a gente discutir. Toda essa política ela começa especificamente a partir dos resultados, né? O governo abre o CONAB, que foi o Congresso, né, Nacional a primeira conferência, né, na verdade, a Conferência Nacional de Alfabetização, baseado em evidências. Esse BE precisa ser discutido bem, e acho que é isso que nós vamos tentar ver se a gente consegue chegar a isso, né? Ou seja, é uma política pública que traz muito fortemente a questão de se basear em evidências científicas, tá? E o documento específico e também as conferências que foram feitas, elas basearam todo o seu discurso a partir dos resultados das avaliações externas do Brasil, sobretudo o ANA. Então, a partir também de resultados do PISA, nós percebemos que tanto em leitura como em matemática, os alunos brasileiros eles têm uma série de deficiências e dificuldades. Então, a partir desse discurso, que era preciso mudar essa política inicial de alfabetização e de compreensão da língua materna, é que o governo, então, sinaliza com essa Política Nacional de Alfabetização. Vale a pena nós colocarmos, primeiro, uma situação que, até então, nós, ou pelo menos até a Base Nacional Comum Curricular, nós pensávamos o final da alfabetização no terceiro ano, que historicamente tem sido, né, um momento que os professores e coordenadores mais refletem, né, por conta que o menino chega no final desse ciclo 1 não tendo as suas habilidades e competências consolidadas. E a Base Nacional traz que essa proficiência deveria, em vez de terminar no terceiro ano, ela deveria terminar no segundo ano, né? Então, isso modifica e modificou basicamente o que nós chamamos hoje de SAEB, né? Porque até então nós tínhamos o ANA e tínhamos o Provinha Brasil. Então, essa mudança do terceiro para o segundo ano modifica-se basicamente esse quadro de fazer o monitoramento das habilidades e competências dessas crianças. Então, o governo sinaliza que nesse final do processo, né, aí o terceiro ano, ainda não temos as habilidades e competências consolidadas, nem leitura, nem matemática, no Brasil, e aí apresenta os dados do PISA e mostra que nós estamos abaixo da média da OCDE, né? Então, esse foi o primeiro diagnóstico que o governo Bolsonaro trouxe, mostrando que era preciso, então, modificar essa situação na educação brasileira. Então, esse é o primeiro discurso da CONAB, né? E aí os dados do ANA são interessantes. Primeiro que nos mostra que 54%, especificamente 54,73% alunos são insuficientes em leitura, 33% são insuficientes em escrita e 54% são insuficientes em matemática. Isso é dado do ANA e é apresentado logo de início no documento. Então, tendo esse arcabouço aí, tendo esse véu, o governo então sinaliza que é preciso modificar o caminhar deste educacional do Brasil para que esses dados sejam modificados. Então, a modificação desses dados é o cerne da Política Nacional de Alfabetização. Entende-se, então, que se você ataca a alfabetização e você consegue fazer com que o menino e a menina do Brasil tenha
as competências e as habilidades neste primeiro ciclo, que todos os outros processos serão tranquilos, ou pelo menos mais tranquilos, né? Então, uma forte ênfase na Política Nacional de Alfabetização, sobretudo no primeiro ano, né? Isso a gente vai, acho que a Alex pode depois falar isso com mais tranquilidade. Então, a gente vai dando essa... Então, esse é o plano de fundo, né, da modificação desses números, da alfabetização do ciclo 1, que a Política Nacional, o PNA, né, traz. E aí, quer falar uma coisa, Alex? Pode interagir. Não, só reiterar, né, essa questão que parece óbvia, mas a gente se depara muito nas escolas com essa dúvida do professor e também do coordenador pedagógico dentro do ciclo de alfabetização. Né? É muito comum vermos professores, coordenadores pedagógicos enfatizando o discurso de pais que os meninos chegam, por exemplo, ao final do primeiro ano, não aprendem o que deveriam e são colocados para o segundo ano, e sucessivamente é o terceiro. Né? Talvez seja uma informação bastante comum, recorrente, mas é importante falar que o ciclo de alfabetização é composto por, no caso, o ciclo 1, por 3 anos, mas que cada ano tem as suas metas e objetivos. Então, é muito comum nós percebemos a figura do coordenador pedagógico nessa não percepção de que não se trata de 3 anos, certo? Divididos por um ciclo de 3 anos. Né? Que a ideia acaba ficando essa. Parece que chega ao final, ele tem ou não tem as habilidades para avançar, e ele avança de qualquer jeito. A ideia do ciclo não é isso. Né? Não é a progressão automática. Né? A aprovação automática, como muita gente diz. Trata-se de progressão continuada. Então, existe uma série de competências, habilidades, conhecimentos que essas crianças devem desenvolver ao longo desse ciclo. Então, se chega ao final do primeiro ano, aquela criança não consolidou, ela avança para o segundo ano, mas numa perspectiva de que no ano seguinte, com esse monitoramento desse coordenador atento, essa criança possa recuperar o que não foi construído no ano anterior e avançar para o ano seguinte. Tá? Então, é importante que o coordenador não valide esse discurso, muitas vezes, do pai, que não entende do ciclo, de que foi o governo que criou uma política para passar todo mundo. Na verdade, a ideia dos ciclos a gente discute tanto, vem tantos anos falando de tempo de aprendizagem, mas quando chega ao final, a gente quer que todo mundo, no final do primeiro ano, esteja no mesmo nível de aprendizagem. Então, o ciclo vem para realmente avançar nesse sentido, entender que cada criança chega num determinado ponto, todas avançam, né, todas fazem a sua progressão continuada, sendo que seja muito bem detalhado o que é meta para cada um desses 3 anos. E a gente realmente, é um discurso que nos incomoda muito ainda ver colegas, né, ainda reverberando, porque às vezes os pais não têm esse conhecimento teórico dos objetivos do ciclo, mas a gente não pode realmente legitimar esse discurso de que o ciclo é para empurrar todo mundo e chegar ao terceiro ano e inchar, como a gente vê, né, na maioria das redes, terceiro e quinto ano, com inchaço de alunos que não avançam, porque ali pode reprovar e do primeiro ao segundo não pode. Né? A gente precisa ter essa ideia muito clara de que o ciclo é um ciclo de aprendizagem que ele precisa, e é preciso respeitar esse tempo de aprendizagem de cada um. Isso que você traz é fundamental, né? Sobretudo para o coordenador pedagógico, que precisa ter essa noção clara disso, do que é o ciclo, né? Do que é esse processo ciclado, né? Que não é um processo seriado. Né? É preciso ter essa noção para que ele possa desenvolver os seus instrumentos, possa desenvolver o seu monitoramento, pensando isso, né? De que ele tem um processo de 3 anos com esse aluno e que ele vai desenvolver especificamente isso a cada ano, conscientizando, obviamente, o seu professor, né, de como é que ele deve monitorar essa criança. Né? Porque também o professor, muitas vezes, ele está dentro de um ciclo, né? Ele está pensando, ele está numa política ciclada, mas ele pensa de forma seriada. E aí ele acaba pensando no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de forma estanque. Eu acho que também é preciso que a gente entenda esse processo e, sobretudo, a passagem, né, da educação infantil para o ensino fundamental.
aqui também tem um outro questão que emerge aí da sua fala em relação a isso daí. Então, eu acho que essa contribuição que você deu é fundamental. E aí vem, né, os objetivos do PNA, e um deles, vamos passar assim, bem rapidamente, né, por todo o tempo, elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem, no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia. Isso é fundamental para que a gente entenda. E eu queria, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental, a partir dessas abordagens cientificamente fundamentadas. Acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa entender. A mudança do nome, né, da literacia e da numeracia, é muito mais para mim do que a mudança da questão da alfabetização matemática e da questão do letramento. Porque é muito claro, não sei se Alex concorda comigo, mas é muito claro na leitura do documento a mudança epistemológica na base da construção do documento. Nós temos, historicamente, nos constituído enquanto docentes, enquanto coordenadores, enquanto gestores, a partir da fundamentação do construtivismo. Muito embora a gente não saiba muito bem no Brasil, né, o que é bem esse construtivismo, mas a gente pode dizer, de grosso modo, as escolas e o pensamento do professor, sobretudo os coordenadores pedagógicos, passam por 3 pilares. Embora estou fazendo aqui um reducionismo grande, mas é o que basicamente se discute, sobretudo na formação inicial desse coordenador e do professor. Vamos falar aqui do pedagogo, né? Primeiro, ele entende que, quando se fala de monitoramento de escrita e de leitura, na cabeça dele tem a questão do menino ser pré-silábico, silábico, silábico alfabético, e ele ainda introduz um ortográfico. Então, na cabeça dele é assim. Então, ele monitora, e basicamente, em alguns municípios, a política pública, né, monitora se o aluno avançou ou não a partir dessas categorias de Emília Ferreiro. Não muito distante, fazem até testes de 4 palavras de uma frase, para tentar entender se o aluno ele está ou não alfabetizado. Então, ele sai da universidade, muitas vezes, sem nem ter lido a psicogênese da língua escrita, mas ele entende e sabe o que é um pré-silábico, um silábico. Né? Muito embora ele fale de pré-silábico e silábico, que são categorias para análise do aprendizado da escrita, ele coloque isso também, não raro, a gente vê colegas colocando isso também para a leitura. Mas na cabeça dele, ele tem essa base epistemológica de Emília Ferreira. Em um segundo momento, o discurso que é construído a partir da construção desse sujeito, ele entende que o sujeito ele tem um tempo de aprendizagem, ele é sujeito do processo, na cabeça dele também tem categorias, ele é libertador, tem categorias que advêm dessa matriz epistemológica do Paulo Freire. Então já temos 2 processos. Duas bases epistemológicas. Uma terceira muito comum, né, dentro do senso comum da escola, é pensar essa construção dessa aprendizagem a partir das matrizes vigotskianas. Então, não muito raro, você vê dentro dos eventos de letramento, você vê o professor pensando também, né, ou se auto-qualificando como sócio-construtivista. Só que quando você lê o texto do PNA, nenhuma dessas matrizes de referência elas são privilegiadas. Não se fala de Emília Ferreira, não se fala de Paulo Freire, não se fala de Vygotsky, e não se fala também, vamos colocar um quarto aí que eu não tinha colocado no dia a dia, não se fala do Piaget. Então, o plano se constrói a partir de uma nova matriz epistemológica. Então, quando a gente muda o nome,
não é só uma mudança de letramento para a literacia, não é só uma mudança de numeramento ou de alfabetização matemática, como é, mas no cotidiano se coloca mais, para a numeracia, mas é uma mudança epistemológica, é uma mudança de visão de mundo, né? Então, você introduz agora isso que ele tem chamado de abordagens cientificamente fundamentadas, que é a psicologia cognitiva da leitura, que tem autores específicos, é a neurociência. Então, tudo isso aí muda radicalmente a forma de pensar a alfabetização. Para que a gente não venha a reduzir o Programa Nacional de Alfabetização, há uma discussão que aconteceu, que vem acontecendo no Brasil, sobretudo muito forte na década de 80, década de 90, que é reduzir a educação à questão de método. Método global, não, método fônico, fazer aquelas discussões, aquela querela, né? Aquela querela de discussões dos métodos entre os métodos analíticos e sintéticos. Não, aqui eu acho que não está em jogo mais essa discussão do método, né? Aqui está muito mais em jogo, claro que a questão do método vai emergir em alguns municípios, porque muito fortemente há uma sinalização no plano para que a instrução fônica, e aí vem aí o método fônico, não podemos também entender, e é a minha leitura, Alex, não sei se você concorda, que não é o mesmo método fônico que nós temos na cabeça, né? Mas é uma ressignificação, agora com a introdução de outras abordagens e entendimento do cérebro, que a neurociência vai trazendo, sobretudo essa neurociência aplicada à aprendizagem. Então, a gente tem aqui, para mim, um grande problema no plano, que é a questão epistemológica. O professor é formado por uma matriz teórica, e o plano se apresenta outra. Aqui eu acho que o coordenador tem uma função fundamental dentro dessa discussão, porque se o coordenador ele não entende muito bem qual é o fundamento dessa literacia e não entende muito bem qual é o fundamento dessa numeracia, ele não tem como orientar o seu professor, porque o seu professor pensa de um jeito, né? E a sua prática, os seus atos refletem esse seu fazer, que já se constituiu enquanto uma forma de ver e uma forma de sentir, de fazer a sua educação, e ele pensa sempre na dimensão do letramento, sobretudo porque em alguns lugares foi muito forte o PENAIC, né? Ele veio sendo formado dentro dessa política pública, em todo o governo Lula, todo o governo Dilma, e ele chega agora, se depara com uma outra matriz epistemológica. Então, ao meu ver, esse primeiro ponto de elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem tem para o coordenador pedagógico um desafio muito grande, porque há uma mudança de paradigma, e aí a gente tem que retomar essa palavra, que foi muito forte na década de 90, mas acho que agora cabe, há uma mudança de paradigma e não só uma mudança de semântica, mas há uma mudança grande quando você introduz agora essa alfabetização com abordagem cientificamente fundamentada. Você concorda comigo, Alex, ou não? Sim, sim. E aí, como você bem trouxe, vai demandar do coordenador esse domínio da política nacional de alfabetização, primeiro porque é uma política de Estado. Vocês vão perceber, ao longo das discussões, que ela não se configura como política de governo, se configura como política de Estado, portanto, nosso objetivo aqui é justamente trazer à tona essa política e discutir esse papel desse coordenador para que a gente não cometemos no futuro muito próximo isso que a gente chama, né, dessa salada epistemológica, quando, por exemplo, como você bem trouxe, o professor nos traz informações de leitura do aluno, tomando como referência, por exemplo, as hipóteses, as históricas e já conhecidas hipóteses escritas bolada por Emília Ferreira Teberoski e seus colaboradores lá desde a década de 80. Então, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, nós vamos discutir outras vertentes de hipótese, de níveis, na verdade, né? De níveis e estágios de leitura e de escrita. Né? Então, não é raro o professor dizer para nós que o aluno, por exemplo, não lê. Ele não lê ainda, ele é pré-silábico.
Então, a categoria para esse lado, que deve ser vinculada para uma perspectiva de escrita. E é muito comum essa relação, e se o coordenador não for atento, não estiver atento para essas coisas, até mesmo nos seus A6, nessa formação mais de perto, a gente acaba cometendo esses erros epistemológicos de considerar estágio de leitura tendo como fundamento, como base, as hipóteses de escrita. E você traz isso com pertinência, porque não se trata de as políticas públicas estarem num outro viés, numa outra perspectiva teórica, e que agora estamos num outro viés teórico, que nós estamos realmente trazendo como melhor, como pior, a PNA. Na verdade, nós estamos trazendo essa discussão da necessidade do coordenador pedagógico apropriar-se dessa política para o seu melhor fazer na escola e o melhor andamento das práticas com os professores. É exatamente isso. Eu acho que essa questão de muito comum e vai ser, eu acredito que o pós-pandemia vai ser muito mais comum isso, né? De polarizar, de haver esse processo de polarização. De você dizer porque uma política do governo Bolsonaro não presta, ou é uma política de Dilma e não presta, ou a política de A, de B ou de C. Acho que a ideia é entender que a política nacional de alfabetização está posta, né? Nós precisamos nos apropriar dela, né? Porque não haverá, ao meu entender, mudança nessa forma da política. Se não for o PNA e for um outro nome, mas me parece que o Ministério da Educação sinaliza uma adesão muito forte a duas correntes muito fortes, né? Muito pesadas, que é a psicologia cognitiva da leitura e os seus autores, e todos os seus autores, porque a gente viu isso logo no início, mesmo na equipe de transição e agora na configuração da Secretaria de Alfabetização. Então, eu acho que a psicologia cognitiva da leitura é uma matriz que não vai mudar. E a vinculação com a neurociência, outra coisa que também não vai mudar. É uma coisa que também não vai mudar. Acredito que isso não tenha nenhum tipo de mudança. Então, a gente precisa trabalhar com isso, né? Precisa entender isso, trabalhar com isso e não tentar fugir disso, porque a escola vai receber esses livros. Não acredito, por exemplo, que o PNLD não venha trazer essa matriz epistemológica, né? Então, os livros vão trabalhar dentro disso, ou seja, vão pegar essa matriz junto com a Base Nacional Comum Curricular e vão, né, entrelaçar isso. Então, o professor vai trabalhar com isso. Então, cabe ao coordenador pedagógico, e aí é a minha preocupação, né? E aí, até esse pós-pandemia ainda é uma incógnita para tudo no mundo, né? Nós acreditamos que nós não seremos o mesmo pós-pandemia, mas, sobretudo, nesse caso específico da Política Nacional de Alfabetização, é uma grande incógnita. Em que sentido? Como é que será essa formação, né? Como será essa formação, já que no Brasil, a gente sabe, nós não temos nem livros, né? Porque nós tivemos durante 2 décadas uma avalanche de livros, de pesquisas, de validações, né? De grupos de pesquisas do Brasil focados especificamente em uma outra matriz teórica que não essa. Então, nós temos poucos livros no Brasil, né? E eu não seria, não sei, leviano em falar que também temos poucos pesquisadores no Brasil, e estou falando poucos, fazendo como referência em relação ao construtivismo, ao socioconstrutivismo, né, que inunda aí a bacia semântica da escola. Mas, em comparação, nós conhecemos poucos dessa teoria, né? Então, dar para o coordenador pedagógico é algo fundamental entender, né? Eu diria que fulcral mesmo entender isso, né? Esse novo processo. Só avançando, se quiser falar alguma coisa, Alex, pode me interromper. Só para concluir, e nos parece que, enquanto o PNA está muito bem definido
a sua matriz epistemológica, porque nós vamos ver autores que comungam de um mesmo pensamento epistemológico historicamente, José Moraes, Lina Henry, Fernando Capovilla. A gente, talvez, o maior desafio de nós, coordenadores pedagógicos, seja em fazer um alinhamento da PNA com a BNCC, porque, ao contrário da PNA, que está muito bem estruturado do ponto de vista de que, vou dizer assim, todo mundo ali sabe muito bem o que quer, a gente, quando olha a BNCC, vê que a BNCC realmente ela nasceu, me permitam a expressão, um pouco Frankenstein. Não é? Por quê? Porque se nós olharmos a construção das matrizes teóricas da BNCC, foi colocado na mesma mesa Lino de Macedo, que é um construtivista nato, foi colocado nessa mesma mesa Magda Soares, que é historicamente uma autora que vinha nesse viés construtivista, mas que hoje ela está numa outra perspectiva teórica, né? Não negando essas bases construtivistas interacionistas, mas assim, aceitando outras perspectivas teóricas. E você tem, por exemplo, João Batista de Araújo Oliveira, que é o presidente do Instituto Alfabeto, declaradamente um defensor, né? e todo a construção do alfabeto numa perspectiva fônica e da ciência cognitiva da leitura. Então, essa salada, né, de concepções aqui, a BNCC, a meu ver, nasceu. Haverá uma dificuldade muito grande nós, coordenadores, fazemos um trabalho de alinhamento com o PNA, que realmente, todos os autores estão em matrizes epistemológicas de um mesmo, como você muito bem traz, de um mesmo campo semântico. Então, eu acho que para o coordenador, eu vejo problemático, não é? Estabelecer esse diálogo entre o que ele pensa, o que ele foi formado, a sua formação inicial, e agora essa matriz epistemológica que se apresenta no Plano Nacional de Alfabetização. E aí vai tendo outras coisas, que essa questão da abordagem científica, aí impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória, a priorização, como eu já tinha falado, né, que é a priorização da alfabetização no primeiro ano. E aí o plano entende que se você consolidar essas competências e habilidades no primeiro ano, você não terá dificuldades no segundo e no terceiro, né? Que já era, em certa maneira, o que a Provia Brasil buscava, né? Era detectar se esse aluno tinha condições, né, ou como é que ele estava, e monitorar essa aprendizagem para dar ao professor essa possibilidade. Então, os coordenadores sempre trabalharam nessa perspectiva, né, de pegar resultados da Provia Brasil ou trabalhar no primeiro ano, né, as habilidades que eram pedidas na matriz de referência para poder observar se o primeiro ano dele estava bem interessante ou não. Acredito que isso também tem uma influência muito grande do Mais Alfabetização, né, que trouxe também essa perspectiva de priorizar o primeiro ano, né, priorizando também aí um outro sujeito junto ao professor para poder ajudá-lo na consolidação dessa alfabetização. Eu acredito que isso tenha ficado, né? Então, esse primeiro ano me parece ser agora o foco é o foco agora desse PNA. Né? E aqui tem uma outra coisa que demanda não só, mas a questão de uma dimensão teórica, é esse incentivo às práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literácia emergente na educação infantil. Aqui é bem sabido um conceito do professor Zé Moraes, né, que é o conceito de literacia emergente, né, que é as competências, as habilidades que a criança ela adquire no seio familiar e que vai desenvolvendo em diálogo com a escola, ela vai, então, desenvolvendo esse processo emergente. Né? Então, é um outro conceito que se coloca para que o coordenador ele venha se apropriar. Né? E daqui a pouco nós vamos ter outras dimensões. A integração de práticas motoras, esse aí já estava muito claro na BNCC, né? Essa dimensão das linguagens, também um porquê a área de linguagem ela foi, né,
trouxe a questão da língua materna, trouxe a questão da língua estrangeira, trouxe a questão da educação física, e essa questão da música, da expressão dramática, artística. Isso já estava bem consolidado na base, e eu acredito que o plano traz, mas que o coordenador não deva ter nenhum tipo de problema em relação a isso. E a participação das famílias no processo de alfabetização. Também algo muito, muito tranquilo, né, Alex? Eu acho que muito tranquilo essa questão de trazer a família para o processo de alfabetização. De maneira geral, o que a política traz não é novo para a gente, né? Não tem nada muito novo. Só ressaltando essas duas situações. Primeiro, essa dimensão da cientificação do processo pedagógico, né? Entender as evidências realmente científicas do meu fazer, dar respostas científicas ao meu fazer, e essa mudança epistemológica que acontece na base da política nacional. A partir daí, eu acho que não tem grandes outras situações aí não. Estimular a leitura, a escrita, né, o respeito e suporte às particularidades da alfabetização, a valorização do professor da educação infantil, do professor alfabetizador. Acho que é importante ressaltar isso, né? É interessante ter colocado isso. Mas eu queria chamar a atenção porque, durante toda a política pública, sobretudo nos 2 últimos governos, essa identificação das dificuldades de aprendizagem, de leitura e de escrita, se dava a partir dos resultados do Provinha Brasil. Mas a gente vê como, né, uma diretriz do PNA, esse ponto, que é o incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem, de leitura, de escrita e de matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem. Aqui tem uma mudança, porque aqui, primeiro, deixa claro de que existe transtornos específicos de aprendizagem. Então, aqui há uma demarcação aqui, Alex, que eu vejo que aqui não tem brecha para dizer no texto que dislexia não existe, que descalculia não existe, que disgrafia não existe. Embora a gente saiba que nós temos coordenadores, grupos de pesquisa que vão por esta linha, mas no texto não diz isso. Nós não estamos aqui defendendo se eu não tenho, mas o texto diz, olha, tem. Então, precisamos trabalhar com essa realidade. Diga, Léo. E assim, nós estamos bem à vontade para discorrer desse ponto, porque é algo que nós já estamos há alguns anos, né, na frente de batalha, nessa construção do coordenador pedagógico, também enquanto identificador dessas dificuldades, sobretudo no quesito de que a gente acaba, os transtornos de aprendizagem, ele acaba esbarrando com a educação especial, porque a educação especial no Brasil, ela contempla, tá, não apenas, né, porque já é muita coisa, as pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Isso, inclusive, nas políticas públicas, inclusive a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que preconiza isso. E nesses pelo menos os últimos 7 anos na Rede Municipal de Salvador, nós viemos empreendendo forças para essa análise, esse diagnóstico, essa identificação, né? Porque o diagnóstico teria que ser com a equipe multiprofissional, nós tínhamos em Salvador um plano anterior que tinha algo que caminhava aí nessa direção e que fez com nós construímos um plano de constituição de equipes multidisciplinares por GRE para a identificação dessas crianças. Porque são essas crianças que também engrossam os terceiros anos e quintos anos. São essas crianças comumente chamadas de que não aprendem, de que não querem nada também, né? Porque são crianças em que não são dadas a elas nem a possibilidade de diagnóstico desde o primeiro ano, segundo ano, muito embora, por exemplo, dos distúrbios das DIS, os chamados distúrbios da DIS, a dislexia, a disgrafia, a dispraxia, a descalculia, a orientação é que realmente comece a pensar a partir de uns 7, 8 anos, porque anteriormente a isso está sendo no processo, mas existem algumas dificuldades acentuadas e persistentes que podem nos dar
dá a nós coordenadores pedagógicos alguns indícios de que a criança tem algumas dificuldades que podem se desenvolver futuramente num transtorno de desaprendizagem. Então, nesse ponto, a política é muito importante quando reconhece fora do campo das deficiências, seja elas físicas, mentais, porque a criança com transtorno da aprendizagem não tem nada a ver com as crianças com deficiência, fora do campo das altas habilidades de superdotação e dos transtornos globais de desenvolvimento. Então, a criança com transtorno, ela fica realmente nas redes à parte, né? Porque a gente entende que algumas deficiências ela têm uma potencialidade maior de serem identificadas. Por exemplo, dá alguns exemplos. A criança com retardo mental, por exemplo, em algum momento percebe-se alguma coisa diferente no seu comportamento e busca-se as intervenções e o diagnóstico. A criança com síndrome de Down, por exemplo, fisicamente já conseguimos ver. O próprio autismo, né? O próprio autismo, né? O próprio autista, se for o clássico, a não interação dele, toda aquela forma dele com seus objetos, todas as características, em algum momento o docente, o coordenador, ele tem uma potencialidade da percepção. Agora, a gente costuma dizer, né, Leonido? Você não dá para olhar para o menino e dizer, esse menino tem cara de disléxico, esse menino tem um comportamento de disléxico, descalcúlico, porque são transtornos da aprendizagem. E são crianças que são, inclusive, além da inteligência, né? Não são crianças que tenham nenhum tipo de deficiência mental e nem de aprendizagem. Eles apenas aprendem de forma diferente. Então, concluindo, eu penso que esse ponto do plano, ele abre um precedente muito importante para que a coordenação pedagógica, que é o responsável por acompanhar a aprendizagem de toda a escola, né? Costumamos dizer que nós temos uma responsabilidade pedagógica maior do que os professores, né? Porque cada professor ele é responsável pela aprendizagem de sua turma, e nós somos responsáveis por toda a escola. Então, essa potencialidade maior de nós estarmos identificando e sinalizando para que essas crianças recebam o acompanhamento devido e possam ter um futuro melhor na sua escolarização. E aqui tira, né, do professor ou do coordenador aquela ideia de ser o tarefeiro, né, de estar apenas atendendo o telefone, né, distribuindo merenda, abrindo porta, né, ou muitas vezes, em vez de coordenar as atividades ou coordenar o aprendizado do aluno, muitas vezes ele se transforma no coordenador de disciplina, né? E aí eu acho que até essa questão do sala de coordenação é interessante, porque tudo que acontece na escola, você tem aquela velha máxima, né? Vá para a sala da coordenação, né? Quando o coordenador tem sala, né? Também nós temos que entender que ele é tão invisibilizado na sua prática, né? Porque muitas vezes ele não tem nem sala, ele participa da sala dos professores, né? O gestor tem sala, o professor tem sala, mas o coordenador, ele é captado pela gestão, né? Então, ele acaba sendo captado, e eu vou dizer mais, cooptado pela gestão, e acaba tendo que ter um alinhamento do discurso, mesmo não querendo, mas tem que ter um alinhamento no discurso, porque ele não tem espaço, né? E como os espaços falam e os espaços eles silenciam, ele vai para a sala do gestor, acaba, né, confundindo a sua prática como a velha máxima de equipe gestora, né? Que em muitos lugares é um mecanismo para silenciamento do coordenador pedagógico. Ou ele está na sala dos professores, e aí ele não consegue implementar os seus trabalhos porque existe um processo invasivo e ele, né, não tem tempo para refletir, nem nada disso. Então, nesse momento, ele precisa entender que ele não pode mais ocupar esse lugar, porque a própria política nacional pede para que ele seja um pesquisador, pede para que ele seja sujeito de sua ação, né? Então, eu acho que é fundamental nesse momento, eu acho que aqui o programa faz essa contribuição para o coordenador entender que ele é sujeito, e o sujeito político na sua ação, e que a sua ação de coordenar
ela influencia diretamente no aprendizado do aluno, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, mais do que simplesmente fazer a identificação precoce de dificuldade de aprendizagem pelo professor, mas o coordenador pedagógico terá que identificar com ele, né? Sim. Preparar instrumentos para isso, dialogar nos momentos com o professor sobre isso. Então, nesse sentido, para o coordenador pedagógico, esse ponto ele amplia bastante a sua perspectiva de coordenar, né? Até para que o coordenador não assuma esse espaço de, de levantar os conhecimentos pedagógicos das turmas com base nas informações apenas do professor, do docente. É necessário que o coordenador pedagógico tenha o seu olhar, tenha o olhar próprio em relação às aprendizagens dos alunos, para que ele tenha, na verdade, uma construção autônoma. Essa é a ideia que nós vamos discutindo e tentando instituir o coordenador pedagógico como um pesquisador, um efetivo pesquisador. E fazendo uma ligação com algo que você falou aí, que é a questão também do coordenador entender que ele faz parte de um grupo chamado coordenação. O coordenador pedagógico é do grupo da coordenação. Então, essa ideia de um coordenador ser gestor, né, ser gestão da escola, é algo que assim, a gente discorda, né, entende que o coordenador pedagógico ele é um grupo, né, em si, se a escola tem mais de um coordenador, então todos eles o são, mas se é apenas um coordenador, existe um grupo constituído apenas por uma pessoa, se for o caso da escola tem um coordenador, que é coordenação. Né? Então é muito importante a gente se perceber como esse sujeito que tem o seu espaço próprio, ainda que esse espaço físico seja negado, e aí a sala de coordenação, o termo sala de coordenação, quando pensamos, não pensamos do nada, então realmente é uma brincadeira, é uma crítica também a essa sala física que não existe, pelo menos na maioria das escolas do nosso país, a sala do coordenador pedagógico, a sala da coordenação. Então, como você bem falou, né, é esse lugar ou esse não lugar que fala ou deixa de falar. Né? E como bem diz Neruda, as coisas por serem sabidas não são ditas, e não serem ditas são esquecidas. Se eu não tenho o meu espaço de coordenação pedagógica e se eu não tenho um espaço físico, é muito simbólico de que não é só o espaço físico que está sendo negado para mim, mas sim um espaço enquanto sujeito. E o tempo vai passando e a gente não luta, não reflete sobre esse espaço, tanto físico quanto espaço mesmo, de lugar mesmo, de fala, epistemológico, do fazer, essas coisas vão sendo normalizadas. Né? Exatamente. Como para literacia e numeracia. Então, e aí vem, né? Eu vou ler, então, que está no plano, né? Terá-se a questão do conjunto de habilidades e atitudes para ler, para escrever e a prática produtiva. Isso é eu acho que é uma mudança importante, a gente precisa depois retomar isso. A literacia familiar, conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem. A literacia emergente, que são os conjuntos de habilidades e atitudes relacionados com a escrita e leitura antes do processo de alfabetização, ou seja, bem antes da entrada da escola, né? Que o Paulo Freire já discutia isso, né? A gente sabia que essa aprendizagem era anterior à questão da escrita, e a numeracia que é o que, pelo menos, tenta mudar as habilidades, competências, atitudes em relação à matemática, né? Que é mais comum de ouvir como alfabetização matemática. Mas o que eu queria destacar aqui primeiro, acho que a gente já falou, a mudança epistemológica não é só uma mudança linguística, né? Em relação ao letramento ou numeramento, mas é claro que isso aqui tem uma matriz bem forte, que é a questão dos estudos do professor José Moraes. Né? Mas o que é interessante dentro disso daí é o coordenador tentar se apropriar desses tipos de conhecimentos, porque ele vai precisar agora mudar as suas práticas, as suas experiências. Me parece muito fortemente, Alex, essa questão dos pais. Agora, um apelo muito grande, enquanto política de Estado, né, trazendo aí as palavras do documento, entender que não se faz educação sem os pais, não se faz educação sem
entender que o aluno, ao adentrar da escola, ele traz esse conjunto de experiências, de práticas relacionadas à leitura e à escrita, que ele vivencia com seus pais e seus cuidadores, é o que o documento está trazendo. Então, isso abre, para essa ideia da parentalidade, abre uma outra perspectiva de monitoramento do coordenador pedagógico, entender esse coordenador pedagógico como pesquisador. Nós não estamos entendendo ele aqui como tarefeiro, né? Nem apenas Isso. aquele que é formador do professor. Claro, a ideia da formação do professor ela é intrínseca à sua função, mas ela não se reduz a isso. Né? Ela não pode se reduzir a isso só. Né? De tomar plano de aula, de ficar observando o plano de aula, ou estendendo aquela noção advinda dos supervisores de ficar fiscalizando, ou ficar apenas naquela questão de buscar plano de aula de professor. O coordenador não pode ficar reduzido simplesmente a isso. Ele precisa ampliar as suas noções e quando traz essa ideia de literacia familiar, abre-se para ele, enquanto pesquisador, mais um amplo conjunto de possibilidades de monitorar a aprendizagem do aluno. Né? Sim. E aqui a gente tem nessas 4 pontos aí um avanço, né, na política e, na verdade, algo problemático, e a gente identifica como algo que seja, de certa forma, um retrocesso. O avanço é justamente isso que você está falando. Enquanto que nas políticas anteriores, no outro campo epistemológico, em outras teorias, essa consideração do acompanhamento familiar era apenas algo que a gente buscava do campo de vista da contemplação. É importante que a família participe, é preciso, né? E a gente reclama dos pais que não acompanham o processo e tudo mais. Ficava no campo da contemplação. Né? Não existia direcionamentos para esse acompanhar. Na política nacional de alfabetização, percebe que a literacia familiar passa a ser um elemento da política. Ou seja, a gente vai vendo decorrer aí que existem ações, né, que são direcionadas para que as famílias façam, para que essa literacia familiar seja efetivamente consolidada e realizada. Enquanto não há nada nesse sentido em outras políticas. A questão do professor, dos pais acompanhar o processo pedagógico era apenas um desejo nosso e até das políticas. Não existiam ações direcionadas para os pais acompanhar efetivamente as aprendizagens. A não ser livros paradidáticos, numa possibilidade dos pais lerem para as crianças, mas não existe um direcionamento tão sistematizado, por assim dizer. Agora, um outro problema, se você me permite, já avançando, que nós percebemos, e aí, como você bem trouxe, não trata-se apenas de nomenclatura, mas de concepção, é que, ao contrário do direcionamento de outras políticas, em que nós tínhamos aquela perspectiva de que alfabetização e letramento, né, eles eram termos colados, né, termos ligados, né, a ideia de que estar alfabetizado é justamente o domínio dessa competência de leitura, escrita, compreensão, e essa utilidade, a função social desse conhecimento nas suas práticas diárias, né, e o numeramento, a alfabetização, também existia essa ligação. Na política, percebam que o conceito de numerácia, ou numeracia, ele restringe apenas a apropriação dos conhecimentos. Então, não há, como nós tínhamos nas discussões de alfabetização matemática, que era uma alfabetização matemática, e vamos chamar assim, iletrada, esse domínio dos conhecimentos matemáticos e suas utilidades no campo social. Percebo que literacia tem isso, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva. Óbvio que aí muda um pouco, porque estão mais vinculados a essa questão. Vai estar muito forte no plano da eficiência, da eficácia, mas perceba que literacia é um conceito que abrange a alfabetização e letramento, né? Entendendo como coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ele abrange tudo, como se fosse uma alfabetização completa. No campo da numerácia, ele não é na mesma égide da alfabetização matemática. Ele contempla apenas esse conjunto de conhecimentos e habilidades relacionadas com a matemática. Não é inserido toda essa funcionalidade e usualidade social pelo indivíduo. Você concorda, Ivanildo? Não, exatamente isso. A gente tem, é óbvio, enquanto plano ele tem sempre avanços e sempre tem retrocessos. A gente tem aqui, a ideia é apontar exatamente essa problemática, até mesmo para que o
o coordenador, junto com seus professores, consiga entender isso, né? É preciso ter um olhar sensível para fazer a leitura desse plano, né? Até porque ele precisa fazer os seus planos de formação, precisa fazer os seus planos de intervenção para ele avançar. E aqui é interessante, Alex, a gente sempre colocar a ideia do coordenador ter o seu plano de formação, ter o seu plano de ação, né? Para que ele não seja pego de surpresa no seu cotidiano. Porque você trouxe uma coisa, eu queria retomar, essa questão da sala do coordenador, mas muitas vezes ele é engolido por esse cotidiano porque ele também não entende a sua função. Né? Ele não entende o que ele vai fazer. Então ele chega na escola sem um plano, sem a ideia de uma intervenção, né? E aí ele vai sendo engolido por esse cotidiano e chega um determinado momento que para ele só cabe a reprodução do próprio cotidiano, né? Então ele acaba tendo aquela ideia, velha ideia do tarefeiro, né? Então hoje ele é engolido por isso, ele vai sendo então subjugado pela gestão, ele vai sendo subjugado pelo professor. E você trouxe uma coisa na sua fala que eu queria retomar, que é aquela questão do coordenador, ele mesmo tem os seus dados, né? Ele tem que olhar para João do segundo ano ou Maria do quinto ano, ele tem que entender esse aluno. Ele não pode entender João a partir da perspectiva do olhar do professor. Ele precisa ele entender quem é João. Então, por isso, ele precisa criar mecanismos de monitoramento, de intervenção, para que ele entenda quem é João, ele entenda quem é Maria, para que quando o professor chegue no seu momento de diálogo com o coordenador, com o professor coordenador em outros lugares, ele consiga, né, estabelecer vínculos com esse professor, mas estando em pé de igualdade das informações, para não ficar aquela questão dele entender João pelo olhar do professor. Então, acho que essa função do coordenador, que você traz, isso acho que é fundamental. Essa função do coordenador, enquanto pesquisador, enquanto sujeito da sua ação, é hoje, para mim, o que é primordial quando se fala de coordenação pedagógica. Só avançando, né, por causa da questão do tempo. Aí tem essa ideia da literacia básica, intermediária, até chegar à questão disciplinar, voltando que tudo isso passa tendo que ser baseado em evidências científicas. Então, eu vejo que nós teremos aí, possivelmente, formações que tenham testes de fluência, até mesmo porque o plano traz isso, né? O plano traz isso, de entender uma outra forma de entender a fluência leitora, né? Com palavras por minuto, né? E muito fortemente por conta da psicologia cognitiva da leitura, tendo que trazer muito fortemente também a dimensão da psicometria, né? Então, isso tudo o plano traz, e isso é um desafio para o coordenador pedagógico. E aqui eu acho que tem 3 situações que a gente precisa discutir, eu vou passar muito rapidamente, a gente pode, depois, por conta do tempo, a gente pode fazer um outro programa só sobre isso, que é a questão da instrução fônica. Aqui é um posicionamento político, né? É uma política, mas tem um posicionamento aí, um pé. Por quê? Porque eles entendem que para alfabetizar é preciso ter esses 3 pilares. Primeiro, a consciência fonêmica, né? Preciso entender isso. Eles nem trazem mais a questão da consciência fonológica, porque já está implícito que isso já está apropriado pela criança. Então, que ela vem trabalhando, né? E que ela vem trabalhando desde a educação infantil, a consciência fonológica. E que ela já vem trabalhando isso, né? E que isso já está, em um certo sentido, né, embutido nesse processo. Sim. A instrução fônica sistemática, e aqui eu acho que é interessante, porque aqui ele traz a ideia do ensino explícito e organizado. Sim. Eu acho que eu ouço, por trás dessa construção aí frasal, eu ouço algo vindo assim como ensino estruturado. Eu acho que eu ouço aí
Você não consegue ouvir, não, Alex? Sim, Vindo, sim. vindo aí das entranhas da instrução fônica sistemática, uma palavra tipo ensino estruturado. Me parece que tem. Não estou querendo afirmar, mas me parece que emerge aí um cheiro de ensino estruturado, e aí isso tem uma vinculação com empresas, mas isso é outro programa. Então, tem essa instrução fônica sistemática, né? Que vai ser exatamente essa mudança, sobretudo aqui sim, uma mudança na dimensão metodológica, né? Porque fica claro dessa vinculação nesses primeiros anos de não só de uma ênfase em um método fônico, mas se não for a questão desse método fônico, mas que tenha o que ele chama de instrução fônica sistemática. Né? Essa ideia forte do grafema e do fonema. Pode dizer, pode falar. É importante ressaltar que quando toda e qualquer política pública traz os conceitos de consciência fonêmica, a instrução fônica, não necessariamente quer dizer método fônico. Né? Claro. Também não estou dizendo que o PNA não trabalha na perspectiva do método fônico, mas estou dizendo que quando essas expressões surgem, elas precisam ser entendidas numa perspectiva mais ampla. Então, quando falamos de consciência fonêmica e instrução fônica, estamos falando desse ensino explícito e sistemático da relação entre fonema e grafema, né? Que pode se dar em diversas abordagens, diversos métodos, né? E, quiçá, até abordagens que a gente comumente chama de desmetodização, que são as abordagens que, historicamente, pelo menos desde final da década de 80 e início da década de 90, é o que o Brasil, é o que direcionava as políticas públicas do Brasil, que a gente chama aqui vulgarmente de construtivismo. Então, mesmo nas abordagens construtivistas, grosso modo, consciência fonológica, consciência fonêmica, né, e até quiçá instrução fônica, eles podem estar, sim, sendo desenvolvidos, porque consciência fonêmica é essa consciência dos sons menores, das unidades menores. Todo e qualquer momento que você faz qualquer trabalho em que a criança é exposta a ela perceber que a palavra é composta por sons menores, que a sílaba é composta por sons menores, você está fazendo um trabalho de consciência fonêmica e realizando uma instrução fônica, né? Talvez o sistematizada fique mais a critério das abordagens efetivamente fônicas. Mas instruir fonicamente e trabalhar com consciência fonêmica não necessariamente quer dizer método fônico, mas quer dizer um trabalho com a menor unidade linguística, que são os fonemas. A outra coisa é a questão da fluência em leitura oral, que é a capacidade de ler com precisão, velocidade e prosódia. Isso eu acho que vai ser a tônica, basicamente, da alfabetização, né? A questão de entender a fluência a partir da precisão, da velocidade e da prosódia. Isso, todo o referencial teórico do plano, todos, pelo menos a maioria dos autores, todos eles entendem, né, que é fundamental esta fluência e entendendo fluência assim, com precisão, velocidade e prosódia, tendo testes específicos para cada um deles. Eu acho que esse me parece o que o professor e o coordenador pedagógico vai se deparar com mais estranheza, porque a discussão de fluência, sobretudo dentro de uma abordagem construtivista, não é essa. E a perspectiva de velocidade de leitura, na maioria das vezes, os coordenadores pedagógicos não tomam a partir dessas evidências científicas. Sobretudo, tentar entender a leitura a partir de número de palavras por minuto. Isso é uma prática que não é comum no coordenador pedagógico, pelo menos no Brasil. Diferentemente das regiões que já trabalharam ou trabalham com empresas que trabalham com o método fônico. Isso talvez seja mais comum, né? Quando você vai trabalhando dentro dessas perspectivas. Mas para o coordenador pedagógico, me parece também que é um grande desafio, né? Trabalhar a questão da fluência com seus alunos. E é muito comum, né, Ivanildo, coordenadores, professores também, quando se apropriam desse conceito de fluência, se de forma incompleta, aligerada,
considerar apenas a velocidade, né? Historicamente, a gente discute fluência com, assim, fulano ler fluente ou não ler fluente, né? E entende fluência como velocidade, né? E essas abordagens trazem que quanto mais rápido a criança lê a palavra, a frase, o texto, mais possibilidade de compreender, né, por conta daqueles conhecimentos de neurociência, em que enquanto ele decodifica com lentidão, ele está gastando uma hora de trabalho e não abre espaço para compreensão. Porém, a gente percebe alguns momentos, alguns coordenadores, colegas, professores chamam a gente para perceber, mas eu tenho alunos que leem rápido e não compreendem. Então, a fluência não está, né, correta, mas é porque está reduzindo realmente o conceito de fluência apenas à velocidade. Não considera prosódia, o ritmo, né, e os demais elementos que você trouxe aí. É importante, coordenador, estudar esses elementos que compõem a fluência, não apenas a velocidade, para que até no seu fazer e tudo mais, você trouxe uma coisa aí que acredito também que deve vir com muita força na política, que será essa bateria de testes, tá? E até porque um dos fundamentos do plano são autores que bebem na fonte da psicometria. E aí, se o coordenador não tiver esse conhecimento, ele fará o seu trabalho e terá alguns equívocos nos resultados. E um grande número de crianças que, mesmo lendo rápido, não conseguem compreender. E aí entra a questão do vocabulário, entra a questão da compreensão, que é a finalidade maior, é terminar. Sobretudo no segundo ano, né, nós estamos entendendo assim, no segundo ano, ele já compreendendo textos, e não mais textos simples, mas compreendendo textos realmente complexos, né? Não mais na sua estrutura canônica, mas para além delas, né? E ainda a produção de escrita. Então, eu acho que é basicamente isso daí, Alex, eu acho que a gente já fez um passeio aí básico no plano. Eu vou abrir, então, para quem quiser falar, e aí fica aberto aí, franqueado aí para quem quiser falar. Natália, Verônica, pessoal que quiser aí falar alguma pergunta, pode fazer para o chat ou pode, então, fazer aqui mesmo para que a gente possa responder. Aí, quem quiser ir, está franqueado. Mas, Alex, antes do pessoal perguntar, eu, na verdade, teria uma pergunta, dentro da sua experiência como coordenador, né, como pesquisador da área. Qual é o grande disso que a gente falou, né? Essa nova perspectiva teórica da psicologia cognitiva da leitura, da neurociência. Como é que você percebe que virá essa formação, né? Ou como deveria ser essa formação, já que o professor e o coordenador pedagógico, especificamente, ele, na sua formação inicial, não teve contato com essa teoria. Você acredita que isso vai ter problemas realmente? Eu coloquei isso na minha fala, mas eu queria saber a sua opinião. Vai ter problemas ou é tranquilo, é uma teoria mais tranquila? Como é que você vê isso? Eu penso que assim, a gente está imerso, né, em uma outra matriz teórica, né, historicamente. Desde quando a gente se construiu como educador, essa matriz já estava posta, e que toda e qualquer matriz que vem contrária a isso, até porque essa matriz ela também traz elementos políticos, né? Felizmente ou infelizmente, as abordagens elas são acompanhadas de vieses políticos, né, direita, esquerda, então isso traz uma série de fatores, né? Às vezes até a teoria em si não é ruim, mas assim os construtos políticos por trás às vezes faz algumas pessoas negarem, discutirem e tal. Para mim, vincularem, né? Desculpe, vincularem, né? Então, olha, essa perspectiva, a psicologia cognitiva da leitura é de direita, então eu já preconceituosamente, eu já me afasto dela. Não, mas a perspectiva cognitiva vigoriana é de esquerda, eu também já me afasto dela. Então, sobretudo no Brasil, polarizado como nós estamos, né? Isso. Eu vou, na verdade, dar um exemplo do que eu vivenciei na Rede Municipal de Salvador, assim, como o que eu penso que pode acontecer como um potencial maior dessa política ou de outros que possam vir. No ano 2013, eu estava
né, numa GRE, que aqui em Salvador é uma espécie de subsecretaria de educação, chegou um programa que tinha uma abordagem diferente do que historicamente nós adotamos, compreendemos e lemos, sobretudo na nossa formação inicial. Confesso que eu participei inicialmente de um coro, no início da formação, então eu chamava de tradicional, eu apontava problemas maiores, né, e tudo mais. Porém, como eu estava numa situação de formador dessa GRE, tive que, obrigatoriamente, que ler e estudar. E, assim, com muita tranquilidade, entendi que foi um dos momentos de maior construção intelectual que obtive até então. Porque foi no momento que eu me encontrei com a neurociência e que aprendi muito como coordenador. Isso não me fez negar bases socio-interacionistas, construtivistas, mas como um complemento de perceber como as pessoas aprendem, como a criança aprende. Mesmo lá mesmo na escola, né, no chão da escola, percebendo que essa construção de como a criança aprende, ela também depende dos sujeitos, né? Então, todas aquelas bases da neurociência, de que o cérebro aprende assim, aprende de outra forma, existem, claro, outros construtos que vão não apresentar de forma tão, como eu posso dizer, tão homogênea para todos os sujeitos, é óbvio, mas que existe uma referência muito importante no estudo das neurociências, sim. Então, eu diria assim que acredito que haverá sim embates desse ponto, até porque essa política provavelmente virá com esse viés político e ideológico, claro, porque em educação, como em todas as áreas, né, não existem perspectivas neutras. Então, há um viés político, sim, mas que eu, se puder dar um conselho para os colegas coordenadores, que todo e qualquer momento de uma nova perspectiva, ainda que seja aquilo que nós não acreditemos, que nós possamos nos apropriar para estudar, porque toda e qualquer teoria, ela tem em si estudiosos, pessoas que se debruçaram, e que nenhuma teoria ela é passível de ser jogada no lixo, e ainda que você não concorde, você entenda que não é a mais adequada. Mas, para fechar, como nós sempre dissemos, né, nós estudamos sobre as teorias da aprendizagem e as teorias de ensino. Se nós estamos dizendo que as pessoas aprendem de forma diferente, nós precisamos entender também que existe forma diferente de ensinar e de compreender o processo pedagógico. Portanto, ao contrário, inclusive, dessas perspectivas que nós estamos estudando, difundindo aqui, tanto essas como as contrárias, é muito comum que os ideólogos, né, digam que tal teoria, tal abordagem, tal coisa é melhor, mais eficaz que a outra. Eu não entro nessa discussão. Eu entendo que, enquanto pesquisador, nós precisamos realmente nos apropriar de todo e qualquer. Temos, talvez, as nossas mais prioritárias, mas isso nos forma como um intelectual muito mais orgânico, muito mais multidisciplinar e tudo mais. Mas, multireferenciado também, né? Como? Multireferenciado também, né? Eu vou fazer uma pergunta pelo dado da hora. Tem algumas perguntas aqui, vou fazer uma para a gente poder finalizar e acho que depois a gente pode, por e-mail, ir respondendo. Mas tem uma aqui, de Natália, onde ela fala assim: as últimas avaliações nacionais indicaram que, ao final do terceiro ano, os alunos não tinham atingido a alfabetização completa. Eu vou responder, você pode complementar. Ela está perguntando basicamente o seguinte: as últimas avaliações, elas indicaram o final do terceiro ano e mostraram que os alunos não tinham uma alfabetização completa, né? Na verdade, era isso mesmo. Os resultados do ANA mostraram isso, que ao final desse ciclo, que Alex trouxe muito bem no começo, né, a perspectiva de pensar de forma ciclada, mostrava-se que a alfabetização, realmente, o aluno não tinha todas as suas habilidades, né, não dominava todos os objetos de conhecimento para aquele ciclo. Então, ele não conseguia avançar do primeiro para o segundo ciclo, né, ou seja, ele sair do terceiro ano para o quarto ano, porque ele não tinha isso, ele não tinha essas habilidades. E as avaliações externas, elas refletiam isso, né, refletiam que esse processo de alfabetização, na verdade, esse ciclo de alfabetização, ele não estava consolidado. Então, era isso que eu acho que o ANA vem trazendo ao longo das suas avaliações externas. O argumento que emerge do Plano Nacional de Educação é que é aqui que eu vejo um problema, né, nas conferências, é que
esse problema se dá, sobretudo, por conta da matriz epistemológica. Se dá, sobretudo, ou do método. Então, há um reducionismo, ao meu entender, disso. A gente não pode reduzir os resultados do final do terceiro ano ao construto teórico. Não é isso, não é isso. Claro, pode ter isso, pode, em alguns momentos, sim, mas não é isso que faz com que toda a educação brasileira, ao final do terceiro ano, ela não avance. Eu acho que esse talvez seja, e aqui entra, Alex, essa coisa que você traz, dessa polarização. Então, eu digo, não, agora eu quero trazer como base a instrução fônica, quero dizer que isso, e aí vem o discurso de alguns educadores, né, já a partir da leitura do PNA, em dizer que o construtivismo não presta. O que presta é determinadas instrução fônica, que o método global nunca prestou. É óbvio, para aqueles que acreditam, a gente sabe, né, a neurociência vem demonstrando o andamento e a influência do pensamento e da cognição caminha por uma forma que algumas reflexões construtivistas não coadunam com novas pesquisas neurais. Esse é um passo. Mas o que eu acho que a gente não pode reduzir todo o processo do terceiro ano simplesmente a uma dimensão de método, porque senão a gente vai voltar novamente a discutir a briga, a querela dos métodos. Olha, esse método serve, esse método não serve. Mas eu acho, Alex, que você traz algo fundamental, que é tentar entender sem preconceitos, mas assim nos apropriando de forma como pesquisadores e como pessoas que refletem, tentar entender o que é que esse conceito teórico é fundamental para a minha prática, o que eu posso me apropriar dela, quais foram realmente os equívocos epistemológicos que nós cometemos, realmente nós cometemos equívocos, não podemos nos afastarmos disso, né? Mas não podemos também colocar tudo isso nas costas de Paulo Freire. Nem podemos colocar tudo isso nas costas de Emília Ferreira. Não é? Eu acho que essa polarização que a gente precisa entender nesse momento. Porque senão a gente cai no outro viés complicado, que existe uma literatura corrente aí, que é essa ideia da medicalização, patologização, né? Entender um problema e de que um determinado método, teoria, abordagem, material, ele vai dar conta, como se fosse uma doença, né? E que aquela abordagem é o remédio para toda e qualquer pessoa. Nós temos percebido que mesmo na saúde, os remédios, eles não dão conta. A mesma doença em diversos pacientes, nem sempre o mesmo remédio tem a mesma validade. Então, essa ideia que a gente também valida, existem estudos dessa desconstrução, dessa medicalização, de entender que esse é melhor do que esse vai dar conta e vai a panaceia, né? Entender uma abordagem, uma teoria, um método como uma panaceia para os males da educação. Então, também nesse viés nós não entramos. Não a nível também de extremidades, como, por exemplo, a negação de dislexia. Né? Existem construtos de grupos que discutem remediação, medicalização e patologização na perspectiva de negar os transtornos da aprendizagem. Isso também a gente não concorda. Tá? A nossa caminhar, a gente percebe que existem pessoas com esse transtorno, mas que, ou seja, ao mesmo tempo a gente valida, sim, que a gente não pode cair nesse processo de medicalização. Então, acho que esse caminho de você não ser um ideólogo, né, em toda e qualquer perspectiva teórica, eu acho que você é muito mais enriquecido enquanto profissional da educação. É isso. E para finalizar, tem mais uma pergunta aqui, falando que são os dois documentos nacionais, sim, mas não deveriam ser a mesma coisa? Eu acho que assim, a base ela tem a sua função enquanto política pública, né? Ela tende a reorganizar o sistema, e o plano ele pensa especificamente um ponto dentro desse sistema, que é o processo de alfabetização. Então, eles dois não são excludentes, não. Pelo contrário, eles são aqui interligados, né? Mas têm objetivos diferentes. Tem mais perguntas aqui, Alex, mas pelo andar da hora eu vou, então,
agradecer a todo mundo. Alex, quer fazer suas considerações finais, pode falar, mas eu já colocando a minha, queria agradecer a todos que participaram, agradecer, né, sobretudo aí ao Alex, parceiro, né? Mas eu acho que o sala de coordenação é isso aí, é esse processo para que a gente possa refletir as políticas públicas, possa refletir os construtos teóricos a partir dessa perspectiva do coordenador pedagógico, né? Entendendo ele como pesquisador, entendendo ele como sujeito da sua ação, né? Então, eu, particularmente, fico bastante feliz, Alex, por essa abertura aí do sala de coordenação com uma discussão, eu acredito que tão importante para a educação brasileira. Eu também agradecer a todos e todas que conosco fizeram esse sala de coordenação, esse primeiro de muitos, se tudo der certo. E, assim, pedir desculpas, né, de antemão, nós acabamos esticando um pouco as discussões e não foi possível abrir mais para as discussões, né, mas prometendo que nos próximos encontros, como nós dissemos no início, a ideia não é nós conduzirmos como autores da discussão, mas sim o mediador da discussão. Traremos um convidado e nós vamos estar mediando a discussão e com certeza vocês vão participar muito mais. Óbvio que houve muita participação, porque à medida que vocês ouviram e interagiram, foi muito bom, mas gostaria realmente de ter mais tempo para debater e também aprendermos com você, temos o feedback, porque aqui nós realmente é como o nome do nosso programa, né? É a sala de coordenação. Mas não é só para trazer problema, não, viu, Alex? Nem suspender aluno, é para refletir e levar o sujeito a um processo emancipatório de sua aprendência. Estamos vendo aqui pelo chat, tem pessoas agradecendo, né, pela excelente aula, também agradecer a participação de vocês, pelos ficado conosco até esse momento, e acreditamos que até o próximo programa, onde nós vamos estar aprofundando aí mais um processo da educação brasileira. Sobretudo, nós estamos pretendendo fechar um ciclo agora com a educação infantil. Acreditamos que no próximo programa nós vamos ter a ideia de aprofundarmos mais um pouco desse nível da educação infantil, sobretudo com como é que esse coordenador se coloca em frente ao seu planejamento. Então, é aguardar para que a gente possa, mais uma vez, estarmos juntos aqui no Sala de Coordenação. Valeu, Alex. Valeu, pessoal. Então, até a próxima.